Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe mais esse dia que o Senhor nos deu. O dia para que nós possamos estar aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje, com a leitura do livro de Jó. Estaremos lendo Jó, capítulos 1, 2, 3 e 4, ok? E vamos estar aprendendo mais. Muito interessante esse homem, um homem que o Senhor reconheceu, né? Ser ele um homem íntegro, justo, correto, um homem que Deus provou e foi com certeza aprovado, né? Então nós vamos estar lendo juntos. Então você vai entrando aí, dando seu like, dando a sua paz, amém? Nossa irmã Sônia Pimentel entrando aqui conosco, Deus abençoe. E lembrando, né, que nós ontem finalizamos o livro de Gênesis, né? Entrou conosco aqui a Aurilene, a Meire Andrade, e nós vamos continuar até fazer aquele pequeno grupo, e aí nós damos início. Só que hoje, antes de nós iniciarmos a leitura, né, Deus abençoe Regina Vieira, Leila Delson, eu quero, antes de qualquer coisa, fazer um pequeno comentário sobre as bênçãos de Jacó. Você lembra que ontem nós finalizamos, né, o livro de Gênesis. Muitas pessoas falaram que reconhecem a importância, né, da bênção patriarcal, reconhecem a importância de se abençoar filhos, práticas que nós, as gerações, né, foram deixando para trás. Quem mais está aqui? A Pri Rodrigues, a Luciene, Coronel Santana, Alessandra Lemos, Maria Souza, aleluia. Então, já somos um grupo acima de 6, 7 pessoas, né? Tá entrando ainda aqui aos pouquinhos, Eri Vidigal, Kátia Bernardino. Algumas pessoas têm falado comigo que tem dificuldade de entrar, o celular fica pesado, não consegue entrar, e estão assistindo depois. Então, quero deixar aqui um abraço carinhoso, faz parte da intercessão regional, né? O intercessor Gibson, né? Que é ali da Central de Realengo. Deus abençoe a vida. Ele não consegue entrar aqui conosco, mas ele assiste no outro dia. Seja bem-vindo também a irmã Ranúzia. Deus abençoe, Ranúzia. Amém. O Valberli está aqui conosco. O nosso irmão Berriel, através da Águia Real, que é a empresa dele de proteção veicular, né? A irmã Beth, Regilene, oh, que bênção, irmã Idalice, que você conseguiu entrar, Deus abençoe. E Marli Souza Neto. Então vamos lá, já somos bem mais, né? Então vamos orar primeiro, depois eu vou fazer esse grande parêntese para falar sobre as bênçãos que foram deixadas por Jacó a seus filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Depois nós vamos entrar no plano de leitura. Você prepara aí sua Bíblia, no livro de Jó, tá? Depois de Esther e antes do livro de Salmos, ok? Então não tem nem erro. Você achou Salmo, você vai adiante, e antes de Salmos é o livro de Jó, tá bom? Então Deus abençoe a todos que estão entrando, todos os que vão entrar, amém? E nós estaremos então orando. A Alzeni também está aqui, irmã Zezé, a Tânia, a Cleusa, quem mais está aqui? Se eu perdi alguém, me perdoe aí, né? Graça Monteiro, Georginete, a Zenate, Selma Afonso, ok. Então vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, a Ti a honra, a glória, o louvor. Nós Te amamos, Senhor, e amamos a Tua palavra, porque sabemos que a palavra é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, meu Senhor amado, que a Tua palavra fique gravada na parede do nosso coração, para que possamos viver uma vida de acordo com a Tua palavra. Então, abençoa a nossa leitura, que hoje, Senhor, dá início ao livro de Jó. Fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar. Não queremos apenas um conhecimento meramente humano, queremos a Tua palavra. Então, Senhor, que ela seja ministrada ao nosso coração. Oramos agradecidos, consagrando esse tempo ao Senhor. E obrigado, Senhor, por o Senhor estar conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Também entrou aqui a Rosana Félix, né? Rosana Félix. Ok.
Que Deus abençoe a todos e todas. Gente, vamos lá então. Como eu falei aqui, né, ontem terminamos e vimos que Jacó, antes de morrer, teve a preocupação de chamar todos os seus filhos e abençoar, né? Claro, abençoando mais a José, né? Por tudo, pela revelação, pelo que ele se tornou, né? E ele entendeu que Deus tinha um projeto com a vida daquele filho. Até fica aqui um parêntese, né? Às vezes diz, por que não fui eu? Por que o pastor não me escolheu? Por que não aconteceu isso comigo? A gente não deve questionar, amados, as escolhas de Deus. Arão e Miriam questionaram as escolhas de Deus um dia, porque tinha que ser Moisés. Eles também estavam lá e ouviram as coisas que Moisés ouviu, né? Mas como Deus mesmo disse, eu escolhi, né? Então Deus escolhe dentro da igreja, Deus escolhe na família, Deus escolhe. E a única coisa que nós podemos fazer é ser gratos a Deus, porque Ele está no controle de tudo, tá bom? Então vamos lá. A gente falou das bênçãos de Jacó. Os 3 primeiros filhos de Jacó com Lia foi quem? A gente viu lá no livro de Gênesis 49. Rubem, que era o mais velho, o primogênito, Simeão e Levi. Olha bem. Os 3 filhos mais velhos já tinham se envolvido em faltas graves. Lembra disso, né? Que acabaram por trazer para a vida deles consequências, né? E para também a vida da sua descendência, né? Aquilo que um pai escolhe, né? Um tutor escolhe, uma mãe escolhe, de alguma maneira respinga nos filhos, né? E eles tinham tido faltas gravíssimas na sua mocidade. Rubem, apesar dele ser o primogênito, ele perde o direito da primogenitura por ele ter cometido imoralidades que ofenderam, né, a sua própria família. Está lá em Gênesis 49, verso 3, 4. Aqui vale lembrar também que Rubem profanou, né, o leito do seu pai. Essas são as imoralidades, porque ele se deitou com Bila, a concubina do seu pai. Quer dizer, ele não teve respeito pela sua casa, ele não teve respeito pelo seu pai. Consequentemente, a tribo de Rubem não teve qualquer destaque na história subsequente, né, de Israel. Você ouve de Rubem até aí, depois você já não escuta muito. Então não há nenhuma figura proeminente ou importante na história bíblica que seja descendente de Rubem, pelo ato pecaminoso que ele cometeu contra o seu pai. Filhos dela também tem Simeão e Levi. Tiveram grande zelo até em cobrar a desonra da sua irmã Diná. Lembra que ela foi estuprada ainda jovem, né? Mas que depois a pessoa que fez isso, né, se apaixonou por ela, pediu em casamento, tentou consertar as coisas. Aí eles criam aquele plano mirabolante, né, de que todos eles façam aliança com o Deus deles, porque senão não poderia dar irmã em casamento. E aí todos os homens da tribo, grande, pequeno, nascido ao 8º dia, fizeram a circuncisão, né? E aí quando todos estão lá no 3º dia, sofrendo dores, né, eles entram naquela tribo e aí eles matam todos os homens, né? Então, com certeza, apesar de ter sido um zelo com a honra da irmã, eles foram penalizados por causa do ato de crueldade que eles cometeram em Siquém, né? Pelo que eles fizeram em Siquém. Saquearam, levaram as pessoas escravas, mataram todos os homens. Meu Deus, né? Não é assim que as coisas de Deus funcionam. Então a tribo de Simeão acabou se tornando uma das menores tribos de Israel. Menor segundo o censo de Moisés. Quando Moisés, em número 26:14, ele levanta o censo, essa é a menor tribo, né? A tribo de Simeão, ela foi citada na bênção posterior de Moisés em Deuteronômio 33:8. E também não recebeu herança separada na divisão da terra prometida, né? Foram dados aos descendentes de Simeão, ele mesmo não recebeu, né? E assim mesmo apenas algumas cidades nos territórios de Judá. Está lá em Josué, no capítulo 19, de 1 a 9. Então, assim como Simeão, Levi também não recebeu
direito a um território próprio na terra prometida. Você vê que aqueles atos de crueldade, por mais que pareçam atos de justiça, rouba a bênção da pessoa, né? A gente não pode buscar justiça própria. A vingança pertence ao Senhor, né? Então a tribo de Levi, ela foi espalhada pela terra, recebendo cidades nos territórios de outras tribos, não especificamente seu, mas pela graça de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a tribo de Levi, escolhida pelo Senhor para se ocupar do culto de Israel, ela foi escolhida para a adoração. Então ela se torna os levitas, adoradores, uma tribo sacerdotal que era a que se ocupava da adoração. Então, esses 3 primeiros filhos aí, você vê que as coisas não acabaram bem pelos seus atos na hora da bênção do pai e na consequência da vida. O outro filho foi Judá, aí Gênesis 49, 8. A bênção dada a Judá é uma bênção notável, porque ela veio, né, dessa bênção, veio o cetro real, né, sobre a tribo, né, coisa linda. A tribo de Judá se tornou a tribo mais proeminente, né, e na sequência da história a gente vai ver que Judá foi comparado por Jacó à figura de um leão. Então aí o porquê da gente falar o leão da tribo de Judá. E essa analogia significava o quê? Força, coragem, ousadia e beleza. A linhagem do rei Davi pertencia à tribo de Judá. Logo, em consequência disso, né, também foi descendente da tribo de Judá, Jesus Cristo. Olha que lindo. Também veio da tribo de Judá, porque o cetro real veio dali também. Por isso ele é chamado o leão da tribo de Judá. Inclusive, ao abençoar Judá, né, o patriarca Jacó, ele disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Essa bênção está lá em Gênesis 49, 10. Então, a primeira parte dessa profecia se refere ao fato de que Judá ia ser, portanto, uma tribo real, e a realeza começa por ali. Já a segunda parte da profecia se refere até que venha Siló e a ele obedecerão todos os povos, é uma referência da vinda do Messias, como governante que reinará sobre todos os povos, né? Então, depois de Judá, Jacó abençoou Zebulon, que está no verso 13 do capítulo 49. Tal como na profecia de Jacó, na sequência, a história israelita da tribo de Zebulon se beneficiou muito, né, conforme a profecia deixada pelo pai da bênção, né, dos comerciantes marítimos que percorriam todo o território pela navegação e fazia grandes comércios, né? O filho de Lia a ser abençoado por Jacó foi Issacar, foi abençoado. E a tribo de Issacar foi uma tribo vigorosa, né? Mas tal como na profecia de Jacó, acabou se sujeitando ao trabalho serviçal. Tinha tudo para ser uma tribo vigorosa. Porém, na profecia também dizia que eles iam se sujeitar ao trabalho servil. Isso aconteceu quando a tribo de Issacar, ela falhou em expulsar os cananeus. Lembra que tinha que expulsar os inimigos da terra, né? E eles acabaram aceitando, negociando dos cananeus ficarem, né? Ficarem ali no seu território. E ainda foi subjugada por essa tribo. Então essa situação mudou apenas no tempo dos juízes, lá na frente, que nós vamos chegar lá, sobre a liderança de Débora e Baraque. Lembra esses juízes extraordinários? Né? Débora ficava debaixo das palmeiras, julgando o povo, orientando, né? Tremendo, né? A gente vai ver isso mais adiante. E as bênçãos sobre os filhos das servas, na sequência,
né? Jacó que gerou, né, das concubinas Bila e Zilpa, né? Dan foi comparado a uma serpente. Serpente não é como cobra, né? Ela é menorzinha, né? A uma serpente astuta, mas que derruba inimigos maiores. E de fato, assim foi a tribo de Dan. Era uma tribo pequena, mas era muito forte e agressiva, né? O juiz, por exemplo, Sansão, saiu da tribo de Dan. Olha que interessante. E ele não era feroz, gente, né? Aí, coitado não, né? Os filisteus, Deus sabe por que ele julgou. Então, depois, Jacó gerou Gade e profetizou sobre os perigos que seus descendentes seriam expostos. Mais tarde, a tribo de Gade ocupou um território que tinha vizinho aos amonitas e aos moabitas, inimigos históricos do povo de Israel. Então, tinha sempre perigos constantes, do quais eles eram expostos, como foi falado pelo pai Jacó. A outra bênção foi dada a Azer, e Jacó profetizou a fertilidade do território ocupado por essa descendência. Na sequência, Jacó abençoou Naftali, comparando a sua descendência a uma gazela solta, né, correndo livremente, né? E a tribo de Naftali era ágil, muito ágil no aspecto militar. Baraque, por exemplo, era um descendente de Naftali, né? Lembrando que eu comentei aqui de Débora e Baraque. E Baraque era um descendente de Naftali. E a bênção, é claro, sobre os filhos de Raquel, né? Que está nos versos 22 a 27 do capítulo 49. Então, na parte final das bênçãos registradas ali, a bênção de Jacó é endereçada a José e a seu irmão mais novo, Benjamim, né? O primeiro a ser abençoado foi José, como primogênito daqueles dois filhos, que recebeu o lugar de Rubem, o primogênito de Jacó, né? Foi tirada a sua primogenitura e foi dada, né, a José, por óbvias situações, né? E por isso José não se originou apenas uma tribo, mas de José se originou duas tribos através de seus filhos Manassés e Efraim, lembrando que ao primogênito sempre é dada a porção dobrada, né? A tribo de Efraim se tornou a mais importante dentre as tribos de Israel. E na bênção sobre José, houve grande referência ao Senhor. Então, você vê que sempre tinha essa preocupação de colocar Deus em primeiro lugar e agradar a Deus. Jacó abençoou também a Benjamim, comparando sua descendência a um lobo feroz. Deixa eu só voltar aqui só um pouquinho atrás, né? Que a gente lembra aqui de Esaú e Jacó, né? Que ele segurou o pé do irmão, né? Quando o irmão nasce Esaú, que é bem mais forte, maior, mas Jacó estava ali segurando o calcanhar dele. E a gente sabe que Esaú não estava nem aí de negociar a primogenitura, né? Por isso ele a perde. E olha que interessante, quando Jacó, né, vai dar a bênção, tira a primogenitura do primogênito, que era Rubem, e entrega a José. E quando vai abençoar os filhos de José, Manassés e Efraim, né, ele teria que botar a mão direita sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo. Ele cruza as mãos, e ele abençoa o mais novo em lugar do mais velho. Quer dizer, se perpetua dentro da família isso, né? Não é porque é primogênito que será abençoado. Ele abençoa aquele que Deus mostra, né, que vai fazer a diferença, né? Então Jacó depois abençoa Benjamim, né, comparando a descendência de Benjamim a um lobo feroz. Imagina, né? E a tribo de Benjamim foi uma tribo numericamente pequena, mas tornou-se importante e até muito conhecida nos tempos bíblicos pela sua bravura militar, né? E Saul foi o primeiro rei de Israel e pertencia à tribo de Benjamim.
E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também era descendente da tribo de Benjamim, né? Paulo que se torna o apóstolo dos gentios e um homem de oração, um guerreiro de oração. Então, as últimas instruções, né, de Jacó, né, nessa parte de Gênesis, principalmente versículo agora 38 e 32, traz então algumas instruções. E Jacó então abençoou seus filhos segundo as bênçãos que ele entendeu que lhes cabiam, pelo que ele acompanhou da vida de seus filhos. Depois disso, né, Jacó externa a sua vontade de ser sepultado com os seus pais. Aí olha aqui a curiosidade, né? Também a curiosidade. Ele quer ser enterrado na caverna que foi comprada por Abraão quando Sara morreu. Lembra que lemos aqui o campo de Macpela? Esse campo de Macpela, ele tem esse nome porque provavelmente dentro da caverna ela tinha duas bifurcações, né? Mas não só por isso, né? Então, Macpela por ser dobrada, né? Dobrada a entrada, você entra, mas tem duas bifurcações. Porém, no sentido mais espiritual da coisa, o campo de Macpela também era assim chamado, né? Ou seja, a visão de Abraão para essa coisa mais espiritual, porque ali estavam os patriarcas e suas devidas matriarcas, que foram ali enterradas em pares, né? Então, ali estavam sepultados seus avós, Abraão e Sara, seus pais, né, Isaac e Rebeca, sua mulher Lia estava sepultada ali, Raquel não foi sepultada lá, e aí quando ele morre, ele faz os filhos jurarem, antes de morrer, que levaria o corpo dele, principalmente José, levaria o corpo dele, né, para ser enterrado junto a Lia. Então você vê, porque o sentido dobrado, né? Porque tem ali os pares dos patriarcas com as suas esposas, né? Então, esse campo foi comprado por Abraão, e Abraão via nesse campo, Macpela, um valor espiritual. E por que um valor espiritual? A lenda judaica, ela fala que Adão e Eva foram enterrados na caverna de Macpela. E que essa caverna, né, por isso que Abraão quis comprar, foi escolhida especificamente, né, por Abraão, porque eles, na tradição judaica, eles imaginavam que aquele lugar estava impregnado, Abraão imaginava isso, aquela caverna estava impregnada de um aroma do paraíso, já que Adão e Eva foram enterrados ali. A tradição judaica, na lenda, diz que ali era a entrada do Jardim do Éden, perto ali daquela caverna, né? E ali, portanto, seria o lugar usado para as almas que partiam dessa vida para outra vida, ali seria o portal. Isso na cabeça deles, né? Não estou dizendo que seja verdade, é uma lenda, né, judaica, né? E por causa disso, Abraão teria insistido tanto em comprar essa caverna. Ele não quis comprar o campo todo, embora tenha sido oferecido, porque existia uma lei naquela época, daquelas terras, que se você comprasse toda a terra, você se responsabilizava por todos os impostos daquela terra. Mas se você comprasse só uma porção, era seu, e você não ficava com o peso dos impostos, né? Então, Abraão compra só o que lhe interessa, que é a terra, aquela caverna, né? Porque na cabeça dele, Adão e Eva foram enterrados ali, né? E ele quer que a sua descendência, ele e a sua descendência também sejam enterrados ali. Ou seja, Abraão vê um grande valor espiritual naquele pedaço de terra, né? Pensando, é a entrada do paraíso, né? Então eu quis trazer esse grande parênteses para você, para você entender como é que a história ela se completa, né? E ela se encaixa divinamente, né? Coisas que só Deus pode fazer. Hoje temos o computador, a informática, né? A internet, que a gente consulta, né? A gente entra e verifica os fatos, mas gente, né? Na época em que tudo isso foi escrito,
né? Ainda escrita em papiros e rolos que eram preservados dentro de vasos de barro. Só Deus mesmo, né, para encaixar essas coisas tão maravilhosamente bem. Amém? Espero que você tenha gostado aí dessa nossa curiosidade, né, porque mostra o valor da bênção e como que o pai Jacó deu a bênção de acordo, evidentemente, com o comportamento dos seus filhos, né? E quando ele abençoou, a pessoa foi abençoada e toda a sua descendência, né? E quando ele deu uma bênção parcial ou até tirou direitos, nada pôde trazer aquele direito de volta, né? Então vamos lá agora, livro de Jó, capítulo 1. Tá preparado? Vamos? Então diz assim: Jó, né, a sua família e a sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos. Tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era um homem, segundo a tradição, era um homem muito abençoado. Os filhos dele iam às casas um dos outros, se davam bem, e faziam banquetes, cada um por sua vez. Então imagina, são 10. E mandavam convidar suas 3 irmãs. Então os 7 homens faziam 7 festas e convidavam suas 3 irmãs para cada festa, o que não era muito comum, né, merecer as mulheres, mas eles se levavam bem. E comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Eu me lembro de estudar isso, né, quando mais jovem, de que uma festa mais pobre para o povo de Israel, para o povo de Deus, era 3 dias, a mais pobre. Uma festa de um rei podia levar meses, ou um mês inteiro, né? Então eu não sei quanto eram os ciclos dessas festas, né? Mas se eram ricos, podiam dar realmente banquetes, né? E terminado o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Ou seja, Jó zelava pela sua família, pelos seus filhos, orava por eles, né? A entrega do sacrifício, do holocausto, é a intercessão dele como pai pelos seus filhos. Agora no versículo 6 começa, Satanás coloca dúvida sobre a sinceridade de Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Olha só, mas quando a gente anda correto, Deus nos cerca. E a palavra depois vai dizer isso: os anjos do Senhor estão ao redor dos que temem ao Senhor e os livra, né? O próprio Satanás está reconhecendo isso. Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor.
Lembrando, amados, que o diabo não pode fazer nada se Deus não permitir, né? Ou se a nossa legalidade, né? A gente pode dar legalidade para o diabo nos tocar. Verso 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. 17. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava. Olha quanta notícia ruim. A gente até costuma dizer, né, amados, que nunca vem uma coisa ruim, ela nunca vem sozinha, né? Ela é uma e outra e outra e outra, né? Estamos vendo isso aqui. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar e trazer a notícia. Então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Gente, olha isso. Prostrou-se em terra e adorou e disse, no meio da dor, do sofrimento, rasgar a veste, raspar a cabeça é sofrimento. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus. Olha isso, gente, né? Se isso não é um aprendizado, gente, pelo amor de Deus, né? A gente, por uma mínima coisa que perde, a gente já quer largar o Senhor, já se torna infiel ao Senhor, inclusive, né? Quantas pessoas deixam de estar na casa de Deus, deixam de ser dizimista, porque essas pessoas sofreram alguma mínima perda. Esse homem perdeu, né, seus 10 filhos e filhas, né? Ele perdeu seu rebanho, seus empregados, para por quem ele tinha preço, certamente, né? Ele perdeu tudo, né? E aí esse homem, a primeira atitude dele é se prostrar diante de Deus e adorar e reconhecer que Deus deu, Deus pode tirar. E ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, gente, olha isso aí. Sabe, a gente precisa aprender a lidar com as perdas, né? Porque toda a honra e toda a glória sempre pertence ao Senhor. Deus não tem prazer em afligir o seu povo, né? Mas coisas podem acontecer e a gente precisa se manter fiel ao nosso Deus, amém? Mantenha-se fiel. Eu tive a experiência, quando pastoreei em Auma, de uma mãe com filha única. E a filha foi fazer uma cirurgia de varizes e ela acabou contraindo um coágulo, algo assim, e teve internada. Eu ia todos os dias, foram 7 dias, todos os dias eu ia ao hospital, orava por ela, ela estava em coma. E no último dia, né, eu peguei engarrafamento, chuva torrencial, eu estava de ônibus, né, mas finalmente consegui chegar. E quando eu cheguei, Deus havia me dado uma revelação. Eu contei para a mãe a revelação, a mãe autorizou de eu orar. E quando eu orei, fiz o que era preciso ser feito, né, ela deu um suspiro extremamente longo e morreu. A maquininha fez lá, né? Aí vem a médica, sai todo mundo
tentou ressuscitar, reanimar, né? Mas o Senhor recolheu. E eu pensei da mãe, quando avisada, né, que a médica chegou na porta e fez. Eu pensei da mãe desabar, desmaiar, gritar. Ela veio até a mim, me abraçou e no meu ouvido ela disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Por essa eu não esperava, gente. Tremendo, tremendo. Eu imagino a dor desse homem que perdeu 10 filhos, né? Então vamos lá. A Bíblia diz aqui, portanto, que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Verso capítulo 2. É a segunda prova de Jó, já tinha tido a primeira que foi terrível. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. E ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha a proposta de Satanás. Olha como ele crê que conhece o ser humano. Ele está praticamente dizendo aqui, né? O ser humano, quando perde tudo, né? Ele diz: não, Deus vai nos dar força, nós vamos conseguir. Aí ele está dizendo aqui: mas quando toca na carne da pessoa, aí é que eu quero ver se ele fica fiel a ti. Olha isso, gente, né? Então ele diz: estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Ou seja, você vai tocar na carne, nos ossos, mas não pode matar. Então Satanás saiu da presença do Senhor, feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Gente, olha isso. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Verso 11 do capítulo 2. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não reconheceram. Você vê que ele devia estar desfigurado. Então, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó no ar sobre a cabeça. Essa era a maneira dos judeus expressarem a tristeza e o lamento. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Gente, imagina, ele foi tomado de tumores malignos, do alto da cabeça à planta dos pés. Esses amigos tentaram ir lá consolar. E, não, ao invés disso, ficaram mudos durante 7 dias, sentados ao lado dele, diante do tamanho da dor que Jó sentia. Agora nós vamos no capítulo 3. Depois disso, Jó passou a falar. Até aí Jó estava quieto, calado,
tinha dado aquela resposta à mulher dele, mas com os amigos há 7 dias, 7 noites calado. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem dessas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre as contas dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Lembrando que Leviatã, amados, era um demônio em forma de serpente, que foi cultuado, né, entre as terras do Oriente, como se fosse uma entidade curadora. Por isso até o símbolo da medicina é uma serpente, lembra disso? Né? É Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, e que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. A dor era tanta que ele não questionou a Deus, nem o amaldiçoou, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, do tipo, para que eu nasci? Né? Verso 11. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios que eu mamasse. Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Né? Ele está fazendo aqui a comparação. Por que ele não morreu? Porque seja um servo, um prisioneiro, um rei ou um príncipe, né? Quando eles morrem e são levados à sepultura, descansam, todos descansam. E era o que ele queria naquele momento, né? Por isso ele questiona, para que eu nasci? Porque aí vem agora o verso de número 20, que ele pergunta: por que o miserável continua vivendo? Verso 20. Por que se concede luz ao miserável e a vida de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultaria se achasse a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Esse é o lamento de Jó. O lamento de Jó. Assim, ele olha só para a vida dele nesse momento e ele vê que ele não deveria ter nascido, se considera um homem miserável e não entende por que ele ainda está vivendo. Capítulo 4, que hoje é o último capítulo desse livro. Então ele faz, um dos amigos, o temanita, tomou a palavra e disse, depois de 7 dias teve coragem de falar: se alguém tentar falar,
Você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentavam os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Ele está lembrando de tudo que Jó fez, porque Jó era considerado como um juiz, né? Ele socorria a cidade, ele ajudava as pessoas, todo mundo vinha pedir conselho a esse homem. Diante da sua grandeza, as pessoas se inspiravam nele, ele está lembrando isso. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus. Não tem esperança na integridade de seus caminhos. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e como o sopro de sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Então ele está fazendo ele pensar, né? Você sabe que Deus é justo. Você sabe, você muitas vezes ensinou isso. Então, cadê a tua confiança em Deus agora? Cadê o teu temor? Você não confia na tua integridade, naquilo que você sempre foi, né? Ele diz aqui, né? Deus não paga iniquidade para quem anda corretamente, mas quem semeia iniquidade vai colher esse mal sobre a sua vida, né? E aí, verso 12 diz assim: uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Só um minuto. Ele parou, mas não conhecia a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, que é o ser humano. Casa de barro é nosso corpo, homem tu é pó e ao pó voltará, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhe é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Essas são as falas, né, dos amigos de Jó, tentando consolá-lo, né, tentando fazer aquilo que Jó antes fazia por todos os moradores da sua cidade. E aí, o próximo capítulo será amanhã, amém? Que estaremos lendo a partir do verso de número 5, capítulo 5, 6 e 7, ok? Né? Eu queria muito assim que a gente pudesse continuar nossa leitura, não pare, não desiste, amém? Essa passagem de Jó, né? Jó é um exemplo, ele acaba se tornando um modelo para nos inspirar, mas também nos alertar que crente, né, embora cercado pelos anjos do Senhor, embora protegidos pela palavra do Altíssimo, podem passar lutas, podem ter perdas, podem passar por problemas, mas não podemos, amados,
imputar isso a Deus no sentido de que a gente fique bravo com o Senhor. Já vi pessoas deixarem a casa de Deus e o pior, mas sem menor temor de perder a salvação, porque o que é passageiro, né? Porque a vida é passageira, né? Os nossos bens são passageiros. Quantas pessoas semeiam e outros que vão comer, né? Então a gente precisa olhar para esse livro como inspiração para a nossa vida, entendendo que tudo vem de Deus, né? E se Deus deu ou se Deus tirar, bendito seja o nome do Senhor. Senão, do que adiantaria a nossa fé? Não é verdade? Então, vamos continuar amanhã com a bênção do Senhor. Espero que você tenha gostado, que você tenha gostado aí desse grande parêntese, né, sobre as bênçãos e como que elas realmente, né, se cumprem na vida dos filhos. Abençoe seus filhos, abençoe suas filhas. Por exemplo, você quer que sua filha case? Você tem que abençoar sua filha. Senhor, eu libero sobre a minha filha, né, a bênção do matrimônio. Que aí você descreve esse marido, gente. Que seja um homem temente a Deus, né, que ame minha filha, que lhe dê filhos e filhas. Eu já abençoo os meus futuros netos, né? E você gerar isso, né, sobre a sua filha, que seja uma pessoa que sustente a casa, né? E que ela seja uma companheira idônea, né, que honre a bênção do matrimônio, casando diante dos homens e diante de Deus. Libere palavras de bênção, né? Libere palavras de bênção sobre seus netos, que eles crescerão e serão homens e mulheres cheios de saúde, abençoados, prósperos, tementes a Deus, né? Lembrando que quando a palavra diz que somos a imagem e semelhança de Deus, né, a palavra também está dizendo que assim como Deus abriu a boca, criou o céu e a terra e os abençoou e fez todas as coisas, eu e você temos a palavra que sai da nossa boca. Ela pode ser bênção ou maldição. O que anda saindo da sua boca? Seja bênção sobre a vida da sua casa e sobre a vida dos seus filhos, sobre tudo que Deus colocou você. Abençoe sua igreja. Não está muito bem? Você acha que não está legal? Abençoe, determine. Virá agora neste ano 2024 tempos favoráveis. A minha igreja vai prosperar, ela vai crescer, né? A gente não pode, amados, olhar as coisas de forma negativa, porque temos um Deus que está no controle. Você vai ver aqui que, apesar de não parecer, Deus está totalmente no controle, tá bom? Deus abençoe sua vida. Por isso que eu gosto de abençoar você, para que a bênção do Senhor se estabeleça sobre você. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor guarde, que dê força, que dê perseverança para continuarmos a nossa leitura bíblica. Serão tempos de bênção, amém? Fique na paz, amanhã nos vemos, ok? Amanhã estaremos juntos, né? Eu aviso aqui a hora que eu vou estar com você, tá bom? Fica com Deus, beijo, a paz do Senhor, Deus abençoe.